você pudesse dizer em palavras, não haveria razão para pintura. Oi, meus amores! Nós já falamos de algumas telas do Hopper em algumas ocasiões, como no vídeo de angústia e de solidão, mas chegou o momento dele ganhar o seu próprio vídeo. Vamos aos 50 fatos do Edward Hopper. Edward Hopper nasceu em 22 de julho de 1882 na cidade de Nyack, no estado de Nova York. Ele era filho de Elizabeth e Garrett Hopper e ele teve uma irmã, a Marian. O pai era comerciante e eles tinham uma vida financeiramente estável. Ele foi criado em um lar batista. Na casa onde ele nasceu funciona hoje o Centro Cultural Edward Hopper. Ele mostrou talento para o desenho desde os 5 anos e os pais sempre apoiaram as aspirações artísticas dele. O Hopper foi muito influenciado pela escrita transcendentalista do Ralph Waldo Emerson. De um modo geral, a vida dele foi bem pacata, sem muitas surpresas abruptas ou reviravoltas psicológicas e geográficas. Em 1899, depois do ensino médio, ele entra para uma escola de ilustração. No ano seguinte, ele se transfere para a New York School of Art, onde ele estuda por 6 anos com professores como o artista Robert Henry. Ele trabalha como ilustrador para ganhar um pouco de dinheiro, mas ele não gosta muito. Ele faz algumas viagens para a Europa, ele visita países como a Inglaterra, Holanda, Alemanha, Espanha, mas ele passa a maior parte do tempo em Paris. O Hopper é muito influenciado pelos impressionistas. O quadro The Louvre in the Thunderstorm já mostra a relação entre natureza e mundo criado pelo homem. Então tem a chuva que ameaça o museu, que é a cultura. Ao mesmo tempo, na cena tem a tecnologia em forma de ponte e barco. Soir Bleu, de 1914, é uma tela que ele visita a sua fase impressionista e ao mesmo tempo antecipa o código psicológico das pinturas do futuro. Em 1908, ele se estabelece em Nova York e fica lá até o final da vida. O estúdio dele foi por 50 anos no mesmo endereço, que era na Washington Square Norte, número 3. Em 1924, ele se casa com a Jo e eles ficam juntos a vida toda. Eles tinham uma relação simbiótica vista de fora, mas parece que na intimidade eles tinham lá as suas desavenças e podia até rolar uma competição, porque a Jo, além de empresária do Hopper, ela também era pintora. Tem umas histórias estranhas de que eles se batiam. Tem um caso específico que diz que a Jo sentou no banco do motorista e o Hopper não queria que ela dirigisse. Não sei se ela dirigia mal ou se ele era egoísta com o carro, mas eles estavam na frente de um restaurante e ele começou a puxar ela para fora do carro pelas pernas e ela se segurando no volante. Que barraco, né? Eles tinham uma casa de veraneio em Cape Cod. O Hopper era um cara muito silencioso. O silêncio na obra dele tem um enorme valor dramático e de comunicação. O Hopper pintou nus femininos desde cedo e ao longo da vida. Ele tem uma abordagem voyeurística dessas mulheres. A Jo é modelo de grande parte dos trabalhos dele. Ela aparece em uma variedade de poses e situações em todo tipo de papel e idades. Em 1916, ele passou o verão em Monhegan. A pintura Blackhead Monhegan marca o fim da primeira fase da pintura do Hopper, ainda influenciado pelos impressionistas, mas introduzindo temas americanos. A tinta é mais grossa, tem mais contrastes, a perspectiva tem um dinamismo. O Hopper não gostava que falassem que ele era um pintor de cenas americanas. Ele dizia que os franceses não falavam que pintavam cenas francesas. A maioria das suas telas retrata experiências das cidades modernas, restaurantes, cafés, lojas, estações de trem, quartos de hotel. O Hopper tem um prazer ingênuo nas coisas do cotidiano, por exemplo, a farmácia do quadro de 1927, o posto de gasolina, o El Palácio. Todas essas telas têm letras e marcas como Ford e Mobil. E elas não têm um significado oculto, elas são simplesmente letras e marcas. As personagens, elas são parte da cena e ao mesmo tempo elas estão alienadas com seu arredor. Sunday, de 1926, é um exemplo inicial de um tema recorrente que é a solidão, a tensão psicológica. Um homem que representa a natureza parece pequeno, reduzido em importância nessa cena de um subúrbio americano. É uma rua vazia e ele está perdido nos seus pensamentos. O realismo ele é usado para comunicar a percepção do subconsciente, a experiência interior. Ele não liga para forma e cor, mas sim para projetar na tela as reações interiores. A primeira retrospectiva do Hopper foi no Museu de Arte Moderna de Nova York em 1933. O artista Kerry James Marshall pintou uma versão de Early Sunday Morning do Hopper, que é uma rua de Chicago durante a Depressão. Na versão do Marshall tem bem mais ação na cena. As casas são importantes no trabalho do Hopper como emblemas da civilização e como um lugar de separação entre a humanidade e a natureza. No quadro House by the Railroad, a casa deve ter sido construída antes da rodovia e ela parece isolada, deslocada. A varanda, que era para contemplar a natureza, agora contempla a ferrovia. Enquanto a tela Railroad Sunset é só a exuberância do pôr do sol, é como se ela prometesse uma nova vida. Na tela Room for Tourists,
A casa oferece conforto na noite. A luz acesa e a placa prometem segurança. Mas será? Não tem ninguém na casa e até a luz vem de uma fonte misteriosa. A pintura transcende o realismo. Ela lembra a casa do Munch e o efeito de luz do Magritte. O Hopper fazia muitos rascunhos. Normalmente ele desenha no lugar que ele usa como modelo e volta para o estúdio para pintar. A tela New York Movie, por exemplo, tem 52 rascunhos. A tensão sexual ela aparece em diversos trabalhos, mas ela foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, Office at Night é mais explícito do que as fantasias latentes em New York Office, que foi pintado 20 anos depois. O corpo feminino ele pode representar não somente desejo e tensões sexuais, mas também uma intimidade que sugere um instinto de proteção. Em Morning in the City, a mulher tem uma vulnerabilidade na forma como ela segura a toalha e olha o canto do quarto. A luz sobre ela é livre de intenção, assim como as cores dispensam qualquer erotismo. Conference at Night é uma das poucas telas que mostra pessoas falando. Eles parecem se comunicar mais com gestos e movimentos do que com a palavra propriamente. Nighthawks é a única tela em que o vidro da janela é visto por conta da curva. Sobre essa tela, o Hopper diz: Nighthawks parece ser a maneira que eu penso uma rua à noite. Eu não a vi particularmente como solitária. Eu simplifiquei muito a cena e fiz o restaurante maior. Inconscientemente, provavelmente, eu estava pintando a solidão de uma cidade grande. Em 1967, o Hopper expôs na Bienal de São Paulo. Two Comedians é seu último trabalho. Os palhaços no palco são ele e a Joe. Eles estão se despedindo na frente das cortinas fechadas e é como se o Hopper olhasse com melancolia e ironia para sua própria vida. Depois de passar semanas no hospital, ele morre no seu estúdio em Nova York em maio de 67, aos 84 anos. A Joe morre menos de um ano depois dele. Eu adoro a frase que ele diz: se você pudesse dizer em palavras, não haveria razão para pintura. O Hopper pintou 366 telas durante a vida, o que dá uma média de 5 obras por ano. Em 2012, East Wind over Weehawken foi vendida por 40 milhões de dólares em um leilão. O álbum do Tom Waits de 75, Nighthawks at the Diner, foi inspirado nas pinturas do Hopper. O Hopper adorava ir ao cinema e ele foi uma fonte de inspiração enorme para os cineastas. O Wim Wenders, por exemplo, recria Nighthawks no filme End of Violence. Em 2013, o diretor austríaco Gustav Deutsch fez o filme Shirley, Visions of Reality, reproduzindo telas do Hopper. Em 2012, o fotógrafo Gail Albert Halaban fez uma série de fotografias também inspirado pelas pinturas. Edward Hopper, esse livrinho aqui me ajudou muito nessa nossa jornada dos 50 fatos. Vamos falar sobre Hopper aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal porque os 50 fatos continuarão. Dá like aqui no Hopper, redes sociais, vamos falando. Um beijo enorme pra vocês. Tchau!